No futuro, você pode comprar o que quiser, até mesmo a juventude eterna. E se você não tiver dinheiro suficiente? Mas e se você não pagar a dívida? Como sobreviver em um mundo em que sua vida se torna um objeto de crédito? Assista a recontagem fantásticas feitas por fãs dos filmes. No futuro, a ciência médica fez um progresso notável, permitindo que os cientistas cultivassem órgãos artificiais, para substituir aqueles que se tornaram patológicos. A Union Corporation oferece a qualquer pessoa a possibilidade de comprar esses órgãos. No entanto, as empresas não estão interessadas em que as pessoas paguem por suas compras imediatamente. Elas oferecem órgãos por empréstimo. Se o cliente não pagar o dinheiro, colecionadores especiais chamados Repo-Man ficam com o órgão. Cada um desses coletores usa uma tatuagem especial no pescoço indicando seu título profissional. A pessoa privada do órgão se torna a vítima. Remy é considerado um dos melhores Repo-Man. Ele se encontra no apartamento de um dos devedores, esperando para fazer seu trabalho. O proprietário volta para casa com sua namorada, esperando ter uma boa noite. No entanto, a diversão é interrompida por Remy, que avança com um taser nas mãos. Para frustrar as manobras do Repo-Man, a mulher o ataca várias vezes com sua bolsa e, em seguida, ela mesma é eletrocutada com a mesma arma, usando uma roupa plástica protetora. Para evitar que o sangue manche suas roupas, Remy coloca fones de ouvido com música e começa a remover o órgão, que é cuidadosamente embalado em um recipiente especial. Na manhã seguinte, vemos Remy em casa, tomando café da manhã com a esposa Carol e o filho Peter. O Repo-Man leva o filho para a escola e depois retoma sua rotina habitual de extrair órgãos de clientes que não pagaram suas dívidas. As pessoas sangram e morrem. Remy vai ao escritório da Union, onde encontra um promotor vestido com um traje de pulmão humano e para tomar um café. Ele fica de olho nos clientes com problemas de saúde urgentes que precisam ser encaminhados à empresa. O chefe do departamento, Frank, ajuda o gerente a convencer os clientes a assinar papéis para um empréstimo. Remy entra na sala de descanso, onde encontra outro Repo-Man, Ray. Ele reclama de seu trabalho mal remunerado. Remy o lembra de que Ray foi suspenso por suas ações brutais. Ele colheu os órgãos de uma mulher no meio do metrô, na frente dos passageiros. Frank retorna e pede a Remy que não apareça na frente dos clientes para não assustá-los. Ele leva o Repo-Man para outra sala onde eles escaneiam os órgãos colhidos com uma máquina especial. Jake, um dos colegas de classe de Remy, se junta a eles. Ele o maltratava muito quando criança, mas eles se tornaram amigos quando Remy retribuiu o favor. Juntos, eles sobreviveram à guerra e, juntos, aceitaram empregos no The Union fazendo coisas que lhes traziam prazer e renda. Disseram-lhes que iriam proteger o sistema de saúde, mas os amigos só faziam o que lhes trazia alegria e dinheiro. Em uma reunião, Jake brinca sobre o uso de um taser em Remy e propõe um drink. O amigo aceita, mas propõe passar no trabalho de sua esposa para avisá-la. Carol pergunta como Remy está indo no trabalho e fica desapontada ao saber que ele não pediu a Frank para transferi-lo para a área de vendas, como haviam combinado. Os amigos vão a um bar e Jake afirma que Carol está apenas tentando controlar o marido. Ao longo do caminho, eles têm algumas brincadeiras engraçadas com um dos clientes. Os Repo-Man têm um scanner especial que avisa aos colecionadores quando é hora de colher órgãos. Eles examinam um transeunte na rua e o ameaçam por diversão. Em um bar, amigos tomam uma cerveja e discutem se algum deles já teve que extrair órgãos de conhecidos. Remy ouve uma música que está tocando no bar e percebe a cantora Beth no palco. Em casa, o Repo-Man toca a música de seu artista favorito, T-Bone, e tenta abraçar sua esposa, mas Carol se afasta dele. Remy vai até o quarto do filho para saber como foi o dia dele na escola. Alguns dias depois, Remy organiza um churrasco para seus amigos no quintal de sua casa. Jake recebe uma missão urgente para buscar um órgão de um cliente que está sendo transportado de carro. Ele pede permissão a Remy para fazer isso em frente à sua casa, mas Remy se opõe. Jake convence o amigo prometendo dividir metade do pagamento com ele. Carol e Peter testemunham a operação e a esposa de Remy fica furiosa com ele por permitir que tal coisa seja feita em sua casa. Ela sai, levando o filho com ela, e pede ao marido que escolha o que é mais importante para ele, família ou trabalho. À noite, Jake e Remy saem para fazer uma patrulha. No caminho,
Eles conversam sobre o mais recente desenvolvimento da empresa, a rede neural M5 para pessoas com lesões cerebrais. Simplesmente conectando-se ao dispositivo, a pessoa pode continuar sua existência consciente e realizar seus sonhos. De repente, o scanner descobre um ninho de devedores, um esconderijo para inadimplentes que tentam evitar deixar o país. Os amigos se infiltram na instalação e começam a usar tasers contra os devedores. As pessoas tentam fugir, mas algumas resistem. Remy se envolve em uma briga e precisa usar uma faca para impedir que ataquem seu parceiro. Ele ajuda Jake a derrotar um adversário maior batendo nele com uma bengala. Eles retornam ao escritório e apresentam a Frank o que conseguiram, incluindo 2 dispositivos de bloqueio que os devedores usaram para permanecer invisíveis. O superior deles fica muito satisfeito e sugere que os amigos montem sua própria equipe para procurar esses soninhos. Remy se recusa e pede a Frank que o transfira para o departamento de vendas, mas Jake o interrompe e diz que está tudo bem com eles. Os amigos entram no carro e Jake começa a convencer Remy de que seu trabalho é muito importante. Ele lhe explica que o mundo inteiro é baseado em regras e que eles ajudam a fazer cumprir os acordos que as pessoas assinaram. Remy deixa Jake e parte para sua missão. Será a última antes de sua transferência. O Repo-Man deve conseguir o coração de um músico que ele sempre admirou, T-Bone. Remy encontra seu ídolo no estande de música. Ele está trabalhando em sua última faixa e usando uma droga em forma de pó vermelho. T-Bone pede a Remy que espere até que ele termine e até mesmo que o ajude a compor sua peça. Remy concorda e promete entregar o pendrive com a gravação no estúdio. Quando eles terminam, T-Bone está deitado no chão e Remy está prestes a parar seu coração com um desfibrilador. Mas, assim que ele começa, a máquina apresenta defeito e o Repo-Man perde a consciência após um violento choque elétrico. Remy recobra consciência em um quarto de hospital, onde vê Jake e Frank. Ele é informado de que sua esposa também apareceu, mas que ela saiu antes de ele acordar. Seus colegas lhe dizem que o acidente foi causado por um equipamento defeituoso. Eles também anunciam que Remy recebeu um novo coração artificial. O Repo-Man fica furioso por quererem endividá-lo e desconecta os tubos do órgão artificial. Ao sair para o corredor, ele cai encharcado de sangue e percebe que não pode sobreviver sem o coração artificial. Quando Remy deixa o hospital, ele chega em casa, mas não consegue abrir a porta com a chave. Carol sai para encontrá-lo, entrega-lhe uma mala com seus pertences e diz que trocou a fechadura. Ela diz que, ao continuar trabalhando, ele abandonou sua família. Remy pede para passar a noite na casa de Jake. Jake aceita e se oferece para organizar uma festa com álcool e algumas garotas, mas Remy diz que está cansado e que vai descansar. Quando Remy retorna ao trabalho, seus colegas o recebem com alegria e lhe oferecem uma dança de stripper com uma fantasia em forma de coração. O Repo-Man começa a trabalhar e vai para casa para ver o próximo cliente. Resistindo, ele luta com ele e, derrotado, percebe o quanto está cansado. Depois de se acalmar, Remy tenta remover o órgão, mas suas mãos estão tremendo e não respondem. Ele se dirige a um bar, onde discute o trabalho do dia anterior com seus colegas da Repo-Man. Remy afirma ter feito o trabalho tão bem quanto antes. Entretanto, ao ouvir a história de Jake, ele começa a perceber que o cliente também é humano e tem uma família. Para ver o filho, Remy tem de esperar do lado de fora da casa que ele volte da escola com a mãe. Ele tenta entrar em contato com a esposa, mas tudo o que ela lhe entrega é um envelope com um aviso sobre o atraso no pagamento do coração artificial. Jake logo descobre a verdade sobre o emprego fracassado de Remy e começa a gritar com ele. Ele sugere que ele tire uma folga e volte ao trabalho quando estiver pronto. Remy tenta trabalhar no departamento de vendas, mas seus esforços não produzem os resultados esperados. Ele não gosta da ideia de enganar os clientes sobre as consequências da falta de pagamento, e os clientes em potencial são desencorajados por sua honestidade. Em busca de renda, ele começa a apostar em corridas de cavalos, mas infelizmente também fracassa nessa área. O último aviso de pagamento chega a Remy. Jake tenta ajudar o amigo levando-o a um ninho de devedores e capturando algumas pessoas para ele, mas Remy não tem mais força moral para tocar em seu semelhante, o que enfurece Jake. Ele insiste que Remy não voltará para casa até que tenha colhido órgãos suficientes para pagar sua dívida e o abandona. Nesse momento, um cliente em recuperação ataca Remy e o espanca. Mais tarde,
O Repo-man recobra a consciência depois de ouvir a mesma música no bar. Ele segue a música e descobre Betty. Remy a leva para um motel para se recuperar. Enquanto ela dorme, ele examina seu corpo. Descobre-se que a maioria de seus órgãos é artificial. Betty acorda e começa a bater em Remy por tê-la ajudado. A garota acha que não há solução, mas o Repo-man não acredita. Como funcionário do sindicato, ele invade o prédio da empresa para tentar destruir as informações sobre suas dívidas. Remy não tem tempo para fazer nada disso. No entanto, Jake rompe na sala. O amigo não trai o colega quando vê que ele está disposto a entregar seu taser. Remy entra sorrateiramente no quarto do filho para se despedir. No motel, ele diz a Betty que eles têm de ir embora. Nos arredores da cidade, eles incendeiam o carro e se refugiam em uma casa abandonada. Na Union Corporation, Frank tenta entregar o caso de Remy a um dos Repo-man, mas eles se recusam. Jake também se recusa a aceitar o caso. Betty e Remy vão aos poucos mobiliando sua nova casa com objetos encontrados no lixão. Betty dá ao homem da Repo uma máquina de escrever que também encontrou e Remy começa a escrever suas memórias. Eles se apaixonam e, em uma noite, fazem amor. Um dia, Betty, que tem ouvidos artificiais, ouve passos suspeitos. Remy não os ouve, mas então Betty coloca um fone de ouvido em sua cabeça. Então fica claro que é Ray, o Repo-man, que decidiu assumir o caso de Remy. Os fugitivos elaboram um plano para derrotar o Repo-man. Eles levam seus pertences para outra sala, no meio da qual há um enorme buraco no chão. Eles cobrem o buraco com um lençol. Betty se esconde atrás da porta e Remy se senta à escrivaninha e começa a digitar. Ray fica até um pouco decepcionado por Remy ter sido pego tão facilmente. Ele saca um taser e se dirige à sua vítima, mas cai no buraco. Betty vai até lá para ver o que aconteceu, mas o piso antigo não aguenta o peso e desaba sob ela. Ela cai em direção a Ray e machuca o joelho. O Repo-man saca uma arma, mas não tem tempo de usá-la. Remy joga a máquina de escrever em sua cabeça. Os fugitivos entram no carro de Ray e seguem para a cidade. No caminho, Betty tenta consertar seu joelho artificial machucado com as ferramentas que trouxe consigo. Eles chegam ao estacionamento da empresa, onde o Repo-man vê um homem em um traje pulmonar saindo para um intervalo. Remy rouba o traje e corre pelos corredores da empresa até o escritório de Frank. Frank o espanca e pede que ele apague seus dados de crédito e as dívidas de Betty. Remy joga um pedaço da pele tatuada de Ray nele e promete fazer o mesmo com qualquer pessoa que se aproxime dele. Mas Frank lhe explica que, depois que Remy tentou apagar tudo da última vez, o sistema mudou e agora todos os órgãos são enviados a um escritório central para serem retirados da lista. Frank tenta convencê-lo a voltar, oferecendo-se para renegociar o acordo, mas Remy atira nele com um taser que pegou de Ray. Ele retorna ao carro de Betty e sugere que ela deixe o país. Enquanto isso, Frank encarrega Jake da tarefa de recuperar seu amigo. No aeroporto, Remy e Betty conseguem passar pelos scanners usando bloqueadores de sinal retirados do escritório do sindicato. No entanto, um dos passageiros percebe que a garota está sangrando na perna e eles são enviados para a enfermaria. No caminho, Remy se livra dos bloqueadores. Enquanto Betty se prepara para ser enfaixada, os homens do Repo entram no escritório e examinam os passageiros novamente. Dessa vez, eles detectam órgãos ilegais, mas a dupla consegue se defender. Enquanto fogem, eles se deparam com Jake, que está indefeso. Ele está do outro lado do vidro que os separa. Remy pega Betty nos braços e a carrega para fora do prédio até o carro. Eles retornam ao porão, onde um traficante de órgãos do mercado negro chamado Asbury fornece pó vermelho a Betty e discute com Remy sobre qual trabalho é mais ético. Asbury obtém órgãos colhendo-os de cadáveres, mas nem ele pode fazer nada para ajudar Betty. Suas articulações pararam de funcionar. Então, eles decidem consultar outro médico, Alva. Enquanto preparam Betty para a operação, Remy descobre que há dois alvas, uma mulher que anestesia e uma menina que opera. O homem se preocupa que a menina possa fazer o trabalho, mas a menina tem uma mão muito precisa e se sai bem. Remy e Betty logo retornam a Asbury, mas o encontram morto e com seus órgãos removidos. Jake entretenta convencer o amigo a voltar para ele, mas Remy se recusa. Durante a conversa, Jake admite que foi ele quem causou o acidente e destruiu o desfibrilador de Remy. Ele queria endividar o amigo para que ele não concretizasse a venda.
Os dois homens começam a brigar e não fica claro quem é o vencedor por um longo tempo. Finalmente, Jake joga Remy por cima do muro e ele cai em uma escada de metal. Ele começa a rir, depois saca uma faca e fere o oponente. Em resposta, Jake pega um bloco de concreto e o joga no oponente, mas Beth grita ou não, e atira nele com uma arma de choque. A mente de Remy é inundada por imagens e lembranças do passado. Ele recobra a consciência na escada de metal, com Beth ao seu lado. O corpo de Jake jaz ao seu lado. A garota diz que eles devem fugir porque foi iniciada uma busca nas favelas. Os Repoumen atiram em muitos devedores, mas a dupla consegue se esconder em um labirinto de salas. Quando chegam a um beco sem saída, são resgatados por uma mulher chamada Rhodesia. Ela os direciona a um esconderijo clandestino onde os devedores se escondem dos Repoumen. A mulher percebe a tatuagem no pescoço de Remy e quer matá-lo, mas ele se desculpa apontando para sua cicatriz. O ex-Repoumen não dorme bem, então sai para ver as consequências do ataque. No chão, estão os corpos de muitas pessoas, incluindo Alva. No dia seguinte, Remy e Beth estão conversando e o homem declara que eles não têm meios de escapar e nenhum lugar para se refugiar. Para ele, a única solução é se infiltrar na sede da corporação e destruir todo o sistema por dentro. Logo depois, eles pegam o metrô e encontram Carol e Peter. A esposa repreende Remy por um longo tempo antes de o filho atirar na mãe com um taser. O pai lhe entrega o manuscrito e pede que ele o encontre mais tarde em Punta del Oeste. Remy e Beth assediam Frank em seu carro, ameaçando-o com um taser. Com o carro, eles chegam à sede do Sindicate. Imobilizam os dois guardas, usando o corpo de Frank para identificação da retina. Entram sorrateiramente. Remy e Beth entram sorrateiramente no prédio e entram em um laboratório onde trabalham muitos cientistas. Eles passam despercebidos, mas um cientista sai. O homem tenta falar com eles, mas se esconde atrás de uma porta. Os guardas então irrompem no laboratório, provocando um tiroteio caótico e até matando os cientistas. Remy e Beth seguem pela porta pela qual o cientista saiu. Eles se encontram em um corredor que leva a uma sala que contém o banco de dados da corporação, mas o espaço está fortemente vigiado. Remy e Beth seguem para a porta cobiçada. Quando a munição acaba, Remy ataca os guardas com as próprias mãos, mas eles o derrubam e começam a espancá-lo. Ele pede uma serra a Beth e ela joga nele. Ele a usa para eliminar o último de seus oponentes, e Beth fica de olho no sistema para obter acesso à sala do banco de dados. Na sala, eles descobrem que o sistema não tem teclado e que a única interface com o sistema é um scanner de órgãos. Para se libertarem do sistema, eles terão de se cortar para fazer o scan por dentro. Remy e Beth tomam um pó vermelho para aliviar a dor e iniciam o procedimento. O coração de Remy é o primeiro a ser removido do sistema. Enquanto isso, Jake e Frank conseguem abrir a porta da sala escaneando o órgão de um dos guardas mortos. Enquanto isso, Remy termina de escanear o último órgão de Beth. Frank ordena que Jake mate os intrusos, mas Remy diz que a garota vale tudo o que ele fez na vida e o amigo decide ajudar. Jake mata Frank com uma faca e ajuda a reanimar Beth. Quando o sistema pede que ele coloque os órgãos escaneados no receptor, Jake coloca 2 granadas nele e explode todo o banco de dados. Todos os clientes da La Union agora estão livres. Depois de um tempo, vamos para a praia em Punta del Oeste, onde Remy e Beth aproveitam as férias ouvindo a música de T-Bone. Remy, que removeu a tatuagem do pescoço e seu filho publicou as memórias do pai, intituladas O de Repossession Mambo. Jake conversa com Remy, mas de repente desaparece. O mar e a praia piscam como interferência em uma televisão, mas logo voltam ao normal. Mais tarde, é revelado que Remy está em coma. Ele nunca recuperou a consciência depois que Jake o atingiu com um bloco de concreto em uma escada de metal na casa dos Asbury. Jake usou os órgãos recuperados da agressão para pagar por um neurosistema M5 para seu amigo e para pagar pelo coração. Beth ainda está viva e pede para ser deixada em paz. Jake encontra o manuscrito de Remy e se despede do amigo, que agora será feliz em seu mundo de sonhos. Assista a recontagem fantásticas feitas por fãs dos filmes. Quando você acha que começaremos a comprar corações a crédito? Deixe seus comentários abaixo do vídeo.